Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito legal, eu coloquei o título Quebrando a Banca. Por que quebrando a banca? Vou mostrar algumas técnicas para vocês que a banca do CRS vai tentar te induzir ao erro, né? É lógico que essas técnicas não se esgotam só na banca do CRS. Então, vou dar um apanhado geral, vou pegar algumas questões da última prova para a gente resolver juntos aqui e talvez vocês perceberem o quanto não é tão complicado eu acertar qualquer questão de prova, mesmo que eu não saiba diretamente a resposta, desde que eu tenha um treinamento específico para isso. Quando eu falo treinamento específico para isso, não é simplesmente eu decorar qualquer coisa ou decorar a maneira de realizar a prova. Não é isso. O treinamento, lógico, ele passa pelo estudo efetivo e eu vou ter que ter algumas noções específicas sobre como eu vou usar de algumas técnicas para eu resolver aquilo que eu não souber. Porque, lógico, numa prova de 50 questões, se você souber tudo, ótimo. Mas nem sempre, ou quase sempre, ninguém vai saber tudo. Mesmo aquele que acertar as 50 questões, não quer dizer necessariamente que ele sabia todas, mas só que provavelmente ele teve aquele chute que eu chamo de chute consciente, realmente consciente, soube o momento certo de se dispor disso e, por óbvio, foi feliz na hora da prova. Bora lá. Quebrando a banca. O que é isso, quebrar a banca, como eu falei? É você entender que quando uma banca, quando eu falo banca, aquela pessoa, aquele grupo, né? Aquela organização responsável por montar o concurso, né? Então ela passa por algumas fases. Quando eu vou elaborar uma questão de prova, uma questão de concurso, se tratando especificamente do CRS, porque eu já fui da banca, então vou te falar como que é feito lá. As pessoas designadas para fazerem as questões, elas mandam uma série de questões, entre três níveis, basicamente: nível fácil, nível médio e nível difícil. Então, exemplo, se eu sou designado para montar questões de noções de direito, eu vou mandar algumas questões fáceis, algumas questões médias e algumas questões difíceis. Mas só que o detalhe importante é que a percepção de fácil, médio e difícil não necessariamente está de maneira genérica, porque essa percepção tem muito a ver com o nível que você está preparado. Concorda comigo? Que é um exemplo. Quando você faz determinado simulado de pessoa A ou de pessoa B, o jeito com que a pessoa escreve, o jeito com que a pessoa cria uma questão de prova, mostra se você está bem preparado ou mal preparado, mas não necessariamente em relação a saber a matéria, mas sim em executar aquilo que se aprendeu. O que é isso, executar aquilo que se aprendeu? É saber fazer questões. Então, nem sempre, eu já falei isso várias vezes, não passa no concurso quem sabe mais. Passa no concurso aquele que está melhor preparado. Então, estar melhor preparado não é somente estudar muito, saber tudo, é saber também fazer a prova, é ter a tranquilidade, inclusive, para fazer a prova, é ter a certeza que aquilo que você se preparou durante meses, durante anos, ou até mesmo durante a semana, isso vai para de cada um, você vai conseguir colocar em prática, tá? Então, isso nós vamos tentar discutir um pouquinho hoje. Hoje, nossa aula aí será sobre isso, sobre quebrar a banca para a gente conseguir entender um pouco como que é feita as questões de provas e como que eu vou conseguir desvendar esse mistério por trás dessa elaboração da prova. Então vamos lá. Basicamente, eu tenho que observar três aspectos, né? Três aspectos. É lógico que esses aspectos eles se misturam em alguns momentos, mas vamos por partes. Então, quais são esses três aspectos básicos que eu tenho que observar na hora de fazer a minha questão? Agora eu estou olhando como candidato, não como quem está criando a questão. Eu tenho que observar o enunciado, eu tenho que enunciar o comando da questão e as alternativas propostas. Por que que eu tenho que observar esses três aspectos? Mas isso é muito básico, porque quando eu vou elaborar uma questão também, olhando agora para o outro lado, a pessoa, o elaborador, o examinador, ele vai também observar isso tudo. Ele vai saber qual que é o tipo de enunciado dele, se é simples, se é complicado, se é analítico, se é descritivo. Não vou entrar nesse mérito, mas ele tem que observar como que ele é enunciado e ver se aquele comando da questão final está coerente com as respostas
que tem lá como alternativa. Então, eu, como candidato, eu tenho que saber disso. Eu tenho que saber que um enunciado pode ser simplesmente um enunciado analítico, pode ser um enunciado afirmativo, enunciado negativo, mas eu tenho que observar desde já o enunciado. Então, primeiro ponto. Dentro do enunciado, por óbvio, vai estar inserido o comando da questão. Porque toda questão tem um comando. Porque no final das contas eu não vou ter opções a marcar. Eu não estou falando de uma prova que não é dissertativa, ou seja, eu não estou falando de uma prova objetiva. Então, essa prova objetiva vai me dar um comando. Então, nós vamos entender um pouquinho isso aí. Daqui a pouco eu explico essa questão ponto por ponto lá. Então, vamos na primeira parte dessa observação. Primeiro ponto, realizando a prova. Ou seja, eu cheguei lá, sentei na minha carteira, na sala a qual foi designado, e vou começar a realizar a minha prova. Então, como que eu vou realizar a prova? Eu tenho algumas etapas a serem cumpridas, né? A primeira etapa dela é o diagnóstico. Mas já na realização da prova eu tenho que saber esse diagnóstico? Tenho, porque enquanto eu estiver fazendo simulados, né, ao longo da minha preparação, certamente eu já tive essa preocupação. Que preocupação é essa? É estabelecer uma divisão coerente para cada questão que eu vou realizar. Então, como que eu vou estabelecer isso? Primeiro ponto, eu tenho que entender onde eu estou ruim e onde eu estou ótimo, bom ou mediano. Então, se eu sou muito bom de noções de direito, mas sou péssimo de raciocínio lógico e matemático, eu tenho que saber que naquela minha equação relacionada à divisão de tempo, eu tenho que pensar que um pouquinho mais de tempo eu vou precisar do raciocínio lógico matemático. Mas também eu tenho que saber que se eu sou melhor em noções de direito, eu vou começar com noções de direito, porque ela vai me dar o gás, vai me dar o ânimo, vai fazer meu peito inchar, 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 e vou ficar fortão ao ponto de ir para as outras questões que talvez eu nem saiba tanto, ou saiba, mas não estou totalmente seguro e vou conseguir realizar com mais tranquilidade. Então, a primeira etapa da prova é você diagnosticar qual o tempo que eu tenho. Ah, professor, mas lá fala que eu tenho 3 horas, então esse é meu diagnóstico? Não. Seu diagnóstico está relacionado à divisão com que você vai fazer para esse tempo. Porque você tem que lembrar também que ao final você vai preencher um negocinho lá que chama o gabarito lá, né, para passar na maquininha e ver se você foi aprovado ou não. Então, de nada adianta você disponibilizar 3 horas certinho para fazer a prova se você não separou um tempo para, por exemplo, preencher lá aquelas bolinhas que eu coloco no simulado, né? Marcar lá as respostas, o famoso gabarito. Então, até isso entra no seu diagnóstico de tempo. Então, ótimo. Eu fiz o diagnóstico de tempo, eu tenho uma solução, né? Que solução que é essa? Eu não vou perder tempo naquilo que é desnecessário. Eu não vou canalizar energia para onde eu não tenho que canalizar. Então, o que que isso faz? O que que esse diagnóstico necessariamente faz em minha mente, faz na minha preparação, faz com que eu faça a prova mais tranquilo? Como? Que ela evita que eu erre simplesmente por medo de não ter tempo suficiente. Porque quando vai chegando um determinado tempo, o examinador vai colocando lá o tempo, eu vou ficando desesperado, que eu sei que eu tenho um cartão resposta para preencher, né, lá do gabarito, e começo a ler as questões de qualquer jeito. Então, por isso que eu tenho que diagnosticar previamente em quais disciplinas eu estou melhor ou pior. Isso não quer dizer que vai chegar lá numa noções de direito, por exemplo, e porque eu sou bom nela, ela vai estar fácil. Não. Mas se eu tenho uma noção melhor dessa disciplina, certamente eu conseguirei fazê-la com um pouco mais de tranquilidade. E necessariamente eu vou gastar menos tempo nessa e mais tempo naquilo que eu tenho dificuldade. Agora, isso é fundamental para você fazer uma prova com tranquilidade. Então, você começa fazendo a prova daquilo que você tem mais facilidade e vai embora. Não necessariamente você começa da questão 1 até a questão 50. Então, faça esse diagnóstico. Depois desse diagnóstico, aplique essa estratégia na sua realidade, na sua preparação, na hora que você for fazer simulados, e você vai ver que tudo vai fluir melhor. Então, aquele erro que a gente comete, talvez por falta de tempo, que erro que é esse? Sabe qual é o erro comum disso acontecer? É você marcar um gabarito, pensa, pensa, pensa e muda o gabarito. Aí quando sai o gabarito oficial, o que acontece?
Você mudou a questão que você tinha acertado. Então, isso tudo é evitável com esse simples diagnóstico. Então, você vai fazendo a questão, marcou, você não volta mais nela, sabe por quê? Você já diagnosticou que você tem um tempo X para fazer cada questão. É lógico, você não pode estar lá com o relógio, mas você sabe que, como eu disse, aquela disciplina que você tem mais facilidade, então, por óbvio, é ela que você vai começar a fazer. Ótimo. Passei da primeira etapa da realização da prova, que é diagnosticar o tempo que eu vou ter para cada questão. Então, qual que é a grande vantagem? Você já vai para a prova sabendo que são 50 questões, e dentro dessas 50 questões, você tem 3 horas para saber, mas eu não diagnostiquei, então no dia da prova você vai levar a ferro, provavelmente, ou vai fazer muita coisa de qualquer jeito. Então, você tem que usar os simulados que você faz aí, vários simulados, para simular. Para simular. Muita gente preocupa em simplesmente fazer os simulados, acertar 45 de 50, 40 de 50, e quando acerto 10 de 50 eu fico triste. Por quê? Você não está fazendo diagnóstico, não está tendo solução. Simular é você simular a prova, desde o horário que você vai fazer a prova até a maneira como que você vai fazer a prova. Então, comece diagnosticando através do simulado. Diagnosticou? Ótimo, vai para a solução, que você vai evitar de errar questões por fazer correndo por falta de tempo. Beleza. É aquilo que eu falei, que eu já estou entrando aqui na segunda etapa, né? Diagnostiquei, tem a solução que eu vou evitar os erros, então eu posso ir para a segunda etapa, que é resolver as questões que eu tenho mais facilidade. Como eu falei, se você resolve as questões que você tem certeza que você está bem, é lógico, gente, ninguém é bom em tudo, não. Minha especialidade é direito. Dentro do direito tem vários ramos. Eu gosto do direito penal. Eu tenho um pouco mais facilidade de direito penal. Então, se fosse uma prova que tivesse direito penal, iria começar com certeza pelo direito penal. Ah, mas você é bom em direito constitucional, direitos humanos, mas eu sou bom, eu sou melhor em direito penal. Então, você fez o diagnóstico, já sabe a solução do diagnóstico. Você pula para a segunda etapa, iniciar para aquilo ter mais facilidade. Então, no simulado, você pega lá aquilo que você já sabe que tem mais facilidade e começa por ele. Isso vai te dar empolgação, vai te dar força, vai te dar motivação para você seguir na prova. E você vai acertar até aquelas questões que você, em tese, não sabia. Isso é importantíssimo. Aí eu vou colocar aqui um bônus, que a gente está falando da prova da Polícia Militar, né, de soldado. Qual que é esse bônus? Esse bônus é, mesmo que eu sou muito bom em raciocínio lógico matemático, evite começar por ele, porque dentre as demais disciplinas, ela é a que mais exige concentração. Então, inicia a prova para aquela matéria que você também não precisa ter tanta concentração. Que momento que eu vou para essa parte de muita concentração? Ali no meio da prova. Então, te aconselho, e vai por mim, anota aí, tá com o caderninho, anota aí. Por onde que eu vou começar, professor? Para aquela disciplina que eu tenho mais facilidade, né? Depois eu vou para aquela que eu preciso concentração, porque eu comecei com aquela que eu tenho mais facilidade, estou grandão, estou empolgado, opa, acertei tudo. Aí eu vou para aquela que eu tenho um pouco mais de dificuldade e necessariamente precisa de concentração, porque aquela vai me dar ânimo. Eu não vou chegar para aquela e falar assim, puta merda, agora é raciocínio lógico matemático, 10 questões. Nossa, agora é português 20 não. Eu vou chegar motivado porque as questões que eu comecei a fazer me deu empolgação. Nossa, beleza, não, ninguém será preso não em flagrante de delito. Ah, marquei. Opa, tô feliz. Então você chega lá empolgado, isso necessariamente vai te dar mais força, vai te dar motivação, como eu falei, e vai despertar um pontinho lá no seu cérebro, um negocinho lá de prazer, né? E aí que vai te dar um prazer de você continuar, porque, não, eu tô acertando tudo. É a mesma coisa de alguém, eu talvez estivesse lá no seu ouvido falando, parabéns, você acertou tudo, parabéns, muito bem. É aquela sensação gostosa que a gente tem quando a gente é premiado por algo que a gente fez. Então, vai estar lá um anjinho falando, não, parabéns, você já acertou tudo. Então, assim você consegue prosseguir. Prosseguindo, eu vou para o enunciado, né? Lembra que aqui eu falei da realização da prova. Aqui eu estou no enunciado. Bom, comecei a fazer questões. Aí eu já, cada um vai ter sua particularidade, saber por onde eu devo começar, por onde que eu não devo começar. Então, eu vou te falar aqui 3 passos fundamentais para você entender qualquer enunciado de prova, tá? 3 passos fundamentais. Qual que é o primeiro passo, professor? O primeiro passo é esse aqui, ó. Faça
uma leitura prévia, faça uma leitura prévia, uma leitura preliminar. Leitura prévia e leitura preliminar é a mesma coisa. Então, esse passo aqui é muito importante, ó, você fazer uma leitura preliminar. Por que uma leitura preliminar? Vou limpar isso aqui que não ficou bom, não. Por que que eu devo fazer uma leitura preliminar? Porque você vai entender a questão. Então, quando eu vou para o enunciado, quer dizer que eu vou ler ele 3 vezes. Em regra, você vai ler duas. Primeiro, você vai ler rápido, uma leitura preliminar, contextualizando a, a questão. Depois, você vai para o segundo passo, que é uma leitura mais detalhada. Aí, nessa leitura detalhada, eu quero que você faça o seguinte, ó. Nessa leitura detalhada, eu quero que você pegue as palavras-chave, ó, e vai marcando, né? Vai marcando. Então você escreve aqui, ó, sinônimos conhecidos. Poxa, isso aqui eu conheço, isso aqui eu não conheço. O que que é sinônimo? Palavra que parece. Então você começa a marcar. Começa a marcar. Feito isso, o que que eu falei na primeira parte do nosso bate-papo? Eu falei que quem está elaborando a banca, ele passa por três partes, por três fases, que necessariamente você que está fazendo a prova, se você também passar por essas três fases, você se coloca no lugar do examinador. Então, quando você faz isso, você facilita, abre um portão, um portal, né? Nem um portão, um portal para sua questão. Então você fez uma leitura preliminar, contextualizou aquela questão, fez uma leitura mais detalhada, entendendo qual que é o significado das palavras. Aí você vai imaginar que você elaborou aquela questão. Por que você elaborou? Poxa, se eu tivesse elaborando essa questão, qual que era a minha intenção? Eu queria fazer o quê? Eu queria ter uma pegadinha ali. Poxa, ninguém será preso salvo em flagrante delito. Ponto. José, abordado por uma guarnição policial militar, chegou próximo a uma senhora chamada Maria e falou: Esse moço aí, José, tá me devendo a pensão alimentícia judicial. Tem mais de 5 meses. Você, como policial militar, deverá prendê-lo ou não? Você conseguiu entender que o enunciado, o examinador começou afirmando que ninguém será preso, salvo flagrante delito ou mandado judicial, e fez todo um contexto falando que a pessoa ali que chamava José, né, ela está em débito de pensão judicial e essa pensão judicial tem que ser paga. Mas, em nenhum momento, ele falou se tem mandado de busca e apreensão, se tem mandado de prisão, o que tem, o que não tem. Então, qual que é o alcance, qual que é que provavelmente o examinador quer com essa questão? Ele quer ver se você está atento. Se você está atento àquilo que ele falou lá no início, que ninguém será preso, salvo flagrante delito ou mandado judicial. Em nenhum momento ele falou de mandado judicial. Então aí você vai para as alternativas. As alternativas terá que ter ligação necessária com a prisão em flagrante ou mandado judicial. Então lá você vai ter que buscar a alternativa que se liga a isso. O flagrante ali não tem, né? Então é flagrante de crime nenhum. Então tem que ver se tem uma alternativa falando sobre mandado judicial. Então, essas maldades você tem que ter na hora de resolver a questão. Então, quando você passa por esses três passos e chega no terceiro, que é crucial, que é entender o que o examinador queria ao elaborar aquela questão, você dificilmente a errará. Então, é importantíssimo esses três passos, tá? Então, olha só, a melhor forma de entender realmente o que o examinador quis para elaborar qualquer questão é fazer bastante questões semelhantes à banca. Então, eu posso pegar várias questões CRS, mas só que chega um ponto que esgota, não chega? Então, se eu vou pegar aqui questões semelhantes não quer dizer necessariamente de bancas ali semelhantes, mas é o jeito de cobrar, o jeito de perguntar. O CRS, por exemplo, ele adora o quê? Pegadinhas, trocas de palavras. Então você vai pegar questões que fazem esse trocadilho também, né? Então, CRS coloca A, B, C, D, quatro opções de resposta. Você vai fazer questões que colocam também quatro questões de resposta. Então você tem que fazer muitas questões. E volto a dizer, não necessariamente daquela banca, mas ela tem que ter verossemelhança, ou seja, tem que ser semelhante àquilo que a banca busca. E a gente se tratando da Polícia Militar, a banca do CRS, ela tem uma particularidade muito grande, que é gostar de colocar pegadinhas. Aí eu vou sair procurando banca de concurso que coloca pegadinha?
Não, você vai pegar questões. Primeiro ponto, pega questões militares e vai procurando questões ali sobre aquilo que está pego no edital. Por isso que é bom você ter um edital sistematizado, né? Que é o edital verticalizado, te falando onde está cada coisa, e começa a fazer questões, vai entendendo se aquela questão é semelhante, se não é que semelhante. São questões de quatro opções. Aí vou te dar mais uma dica ouro. Faça você mesmo questões. Crie questões. Ao ler um parágrafo, por exemplo, de um texto, pega lá e cria questões. Ah, não sei criar questões, não. Estou com muita dúvida. Criar questões não é fácil como parece. Mas para você estudar, você pode abrir, por exemplo, ali o chat GPT, digitar lá, copiar, colar um parágrafo lá e falar. Cria uma questão com quatro opções, só para você entender a forma de estudar, a forma que a banca cobra. Então, uma das melhores maneiras é você mesmo criar suas próprias questões. Por que que muitos professores começam a quase recitar, seja legislações, seja aquilo que ele é mais especializado, de tanto fazer questões, de tanto criar questões, de tanto, nem não é necessariamente ler, mas de tanto criar, ele cria um vínculo com aquilo ali que sem perceber as coisas vão fluindo. E você, estudante, você, concurseiro, tem que ir na mesma pegada, beleza? Então, ótimo. Eu já falei de enunciado entender, né? O enunciado aqui, né? Falei enunciado, os passos essenciais. Agora eu quero falar do comando da questão. Atente sempre ao comando da questão. O que é o comando da questão? No final das contas, ele pode falar um texto bíblico, ele pode falar uma receita de bolo, mas no final das contas, nós estamos falando de prova objetiva. Prova objetiva, no final das contas, sempre será para você fazer uma escolha. Sempre será para você fazer uma escolha. E sempre será para você marcar positivo ou negativo. Ou seja, sempre será para você marcar correto ou incorreto. Para isso, você tem que interpretar. Interpretação de texto. Como que eu vou também entender bem o enunciado? Quando eu começo a ler, quando eu começo a ler, eu não estou falando de ler só questões, eu leio, sei lá, uma passagem bíblica, eu leio um romance que eu gosto, eu leio algumas frases curtas, mas quando eu começo a interpretar algumas coisas, isso me ajuda demais a interpretar o comando da questão, sabe por quê? Porque quando você lê, por exemplo, se você digita lá, ó, frase de final de semana, frase romântica de final de semana. Quando você lê uma frase romântica lá de final de semana, quase que um poema, mesmo que curto e com apenas um parágrafo, você consegue, você concorda comigo que no final das contas ali, ele tem um comando, ele tem um objetivo com aquilo? Se você identificar aquilo, é como se estivesse identificando o comando da questão. Ah, professor, mas o comando da questão é simplesmente marca a resposta correta, marca a incorreta, ou pode escrever de outra maneira? Isso. Mas só que pode ser que aquela questão tenha um enunciado maior. Então, o comando da questão estará associado a esse enunciado. Então, tome muito cuidado com o comando da questão. Então, vou te dar um exemplo aqui de alguns comandos de questão. Vamos lá. Esse exercício aqui, que a gente já até fez outras vezes, demonstra um pouquinho isso aqui. Olha só. Deixa eu até pegar aqui para me anotar aqui. Vamos lá, então. A Constituição Federal traz a possibilidade de criação, opa, traz a possibilidade de criação da Justiça Militar Estadual, através de lei estadual de iniciativa do Tribunal de Justiça. Beleza. Olha que interessante. Esse enunciado, ele me falou aqui da criação da Justiça Militar Estadual. Mas olha o que que ele falou aqui que não pode passar de maneira nenhuma despercebido. Olha que palavrinha. Possibilidade. Mas o que que tem a ver? Porque se no final fala assim, em relação à Justiça Militar Estadual, analisa as alternativas abaixo e marca a alternativa correta. O comando da questão é a alternativa correta. Mas só que o comando da questão não está sozinho ali, não. Olha só como é que o comando da questão se liga a essa possibilidade aqui. Ou seja, eu posso criar ou não posso criar. Você conseguiu entender como que é importante você interpretar o comando da questão juntamente com o enunciado? Você lembra que lá no início eu falei que quando a gente interpreta o enunciado sobre esses três viés lá,
Eu tenho que ficar atento com o comando da questão, me relacionando com o tipo de enunciado. Olha que coisa interessante aqui. Se eu tiver um pouquinho de atenção, ele me deu a resposta aqui sem eu perceber, simplesmente passando por uma coisa aparentemente simples. Quer ver? Então vamos lá. Alternativa, vou ler agora correta o enunciado sem entender. A Constituição Federal traz a possibilidade da criação da Justiça Militar Estadual através da Lei Estadual de Iniciativa do Tribunal de Justiça. Em relação à Justiça Militar Estadual, analisa alternativas abaixo e marque a correta. Eu já falei com vocês que toda vez que a gente for fazer alguma questão, se eu quero correto, eu tenho que colocar aqui um Vzinho na frente, né? Então vamos lá. Nos estados em que efetivo seja superior a 20 mil integrantes, obrigatoriamente terá o Tribunal de Justiça. Uai, por que que tem esse obrigatoriamente se aqui no enunciado ele me falou de possibilidade? Então não pode ser obrigatoriamente, concorda comigo? B. A Justiça Militar Estadual será constituída, olha só, será constituída em primeiro grau pelo juiz de direito e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça, salvo se efetivo for militar, for superior a 20 mil integrantes. Ou seja, aqui ele não condicionou, ele obrigou. E na enunciado, eu estou falando de quê? Possibilidade. Então, essas duas aqui eu só descartaria por causa disso. Isso aqui é a atenção que eu tenho que fazer. Como que eu aprendo isso? Treinando através do simulado, concorda? C. O militar estadual que cometeu um crime doloso contra a vida será processado e julgado pela Justiça Militar do Estado. Olha só, essa C aqui, eu não precisava nem saber. Mas o que que tem a ver essa C com a possibilidade de criação de justiça militar? Nada a ver. Estou falando de criação. Então, eu descartaria por isso. E olha a D. A Justiça Militar Estadual será constituída em primeiro grau pelo juiz de direito e pelo Conselho de Justiça, e em segundo grau pelo Tribunal de Justiça Militar. Caso esse existe, caso é possibilidade. Se é possibilidade, eu faço necessariamente o link com quem? Com o enunciado, aí. Possibilidade. É igual a música da Luana Prata. Casos o acaso bem marcado em carta de tarô. Consegue perceber que o enunciado ele me dá um norte desde que eu fique atento para isso? Olha que interessante, gente. Lá falou de possibilidade e a única coisa que me trouxe possibilidade, porque falou caso, caso é possibilidade, ou eu estou ficando doido. Caso é isso aqui. Então, me ligou com necessariamente com o enunciado, que por sua vez me ligou também necessariamente com a alternativa correta. Então, aqui é D. A alternativa correta é D. Olha lá. Tranquilo? Outro enunciado aí, vamos lá. Outro enunciado. Esse enunciado aqui é um pouquinho diferente. No final das contas, lembra que eu quero sempre escolher uma possibilidade e sempre é certo ou errado. Pode perguntar de outra maneira. Não está de acordo, ou seja, errado. Está de acordo, exceto, correto, incorreto, mas no final ele quer que eu marque sempre certo ou errado. Então, assinale a alternativa. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Beleza, já não falou que quer que marca incorreto. Incorreto é o quê? F de falso. Quanto ao previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 42. Opa, essa questão aqui, ela é uma questão objetivaça. Por quê? Ela já me falou que eu quero, o aluno tem que saber alguma coisa do artigo 42, né? Então, tá pedindo marcar falsa em relação ao artigo 42. Então, vamos lá. Em razão da atividade militar, não se aplica os policiais, bombeiros, militares, a acumulação do cargo previsto no artigo 37, inciso 16, Constituição Federal. Ué, mas vamos lá. Esse artigo 42 aqui está fazendo menção ao artigo 37? Mas o que que fala o artigo 42 mesmo? Ah, fala dos militares estaduais. Então pode ter relação. Beleza, vou deixar isso aqui que eu fiquei na dúvida. São instituições militares do Estado, do Distrito Federal, do território, os corpos bombeiros, territórios, polícias militares e os corpos bombeiros militares. E aí, tá certo ou tá errado? Vamos lá. São instituições militares do Estado, do Distrito Federal, dos territórios, as polícias militares.
e os corpos de bombeiros militares. Ué, militar estadual é corpo de bombeiro e polícia militar. Isso aqui tá certo. Isso aqui tem a ver com o artigo 42, não tem? Onde fala dos militares, beleza. C. Polícias militares e corpos de bombeiros são instituições organizadas na hierarquia e disciplina. São. Isso é verdade também. Então, isso aqui também tem a ver com o artigo 42. A D. A lei estadual específica disporá sobre ingresso nas polícias militares e corpo de bombeiros militar. Ué, tem a ver. Isso aqui tem relação com o artigo 42. Esse negócio aqui, gente, esse negócio aqui, ó, que fala que não se aplica aos militares, é lógico que você sabe que se aplica, mas não tem relação direta com esse artigo 42. Ele está falando do artigo 37, né, que fala dos servidores militares, e a relação direta dele, ele vai lá para o artigo 142, um inciso específico lá onde fala que aplica aos militares estaduais também. É lógico que no finalmente aqui do artigo 42, ele fala também um pouquinho disso aqui. Mas se eu não soubesse essa questão, como que eu ia matando ela? Eu ia matando através simplesmente aqui, ó, de falar o artigo 42. Aqui tudo está falando em relação aos militares. E lembra que aqui está perguntando errado, ou seja, isso aqui está certo. Vou pegar outra cor aqui. Isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está certo. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Porque ele fez uma relação aqui, ó, que mesmo se eu souber, eu poderia por eliminação e no outro, simplesmente porque o enunciado me falou nos termos do artigo 42. Beleza? Então tem que ficar atento também a esse tipo de enunciado. Beleza? Olha só, aqui tá a resposta. Vamos para mais um aqui, outro enunciado. Olavo, oficial médico da Polícia Militar, esse enunciado já é diferentinho, ó. Oficial médico da Polícia Militar consultou um advogado sobre a possibilidade de ocupar um segundo cargo público, considerando que tinha alguns honorários vagos durante o serviço militar semanal, qual teria prevalência situação. Em resposta, Olavo, informado que, olha só, aqui não falou se marca alternativa correta ou incorreta, mas aqui, ó, foi informado que, ou seja, qual a informação que ele deu? Tem que ser a informação correta. Então, é um enunciado que não necessariamente me dá um comando de questão marca correta ou incorreta, mas que ele deixou subentendido que ele quer que eu marco a correta, né? Então, essa aqui, ó, foi informado corretamente que, ou seja, marca a alternativa correta. Então, esse enunciado aqui quer que eu marque a verdadeira. Cuidado também com esse tipo de enunciado, beleza? Outro tipo de questão muito comum da banca do CRS é aquela questão de associação à coluna. Associa a primeira coluna com a segunda, associa a segunda com a primeira e marca a alternativa correta. Somente uma está correta, duas ou mais está correta. Já viu isso? Muito comum, né? Então, como que a gente resolve esse tipo de questão aqui? Então, vamos lá. Nesse tipo de questão, eu sempre tenho que analisar a segunda coluna e não a primeira. Então, como assim, professor? De que você está falando? Estou falando disso aqui, ó. Quando tem uma questão lá que manda eu analisar, eu não vou pegar aqui, por exemplo, propaganda, pegar de vermelho aqui, ó. Propaganda. Eu não vou pegar isso aqui e vou sair procurando o que que é, não. Pelo contrário, eu leio isso aqui, opa, e procuro o que que é aqui. Porque geralmente, para não falar toda vez, a segunda coluna é uma informação completa para relacionar com a primeira. Então não tem que começar por essa e ir caçando aqui as respostas. Não tem que fazer o contrário. Eu tenho que começar pela resposta e encaixando com a primeira coluna. Então, sempre que tiver uma questão do tipo, analise a segunda coluna, relaciona com a primeira, eu vou sempre na segunda coluna, que tem as informações falando de que se trata a primeira, e vou lá e me relaciono com essa. Eu vou fazendo os tiques, não ao contrário. O que são essas alternativas propostas? Eu uso muito essas questões de alternativas propostas naquelas questões que eu não sei direito, eu não tenho muita afinidade com aquele tipo de disciplina. Exemplo, inglês, né? Eu tenho uma série de alternativas propostas, então eu pego o texto para buscar aquelas alternativas. Eu posso usar isso muito no inglês, eu posso e devo usar isso muito na interpretação do texto, lá do português. Então, o que que eu faço nessas questões? Nessas questões, elas existem
elas nessas questões, né, existem sempre ou quase sempre um texto, né, para eu analisar. Como eu falei, muito, mas muitíssimo comum nas questões de português, interpretação de texto, por óbvio, que vai te dar um texto para interpretar. Geralmente ele extrai até daquele texto a parte gramatical, mas eu estou querendo chamar atenção aqui principalmente para a questão da língua inglesa. O que que eu faço? Lembra? Que são alternativas propostas. Então, pego o texto, dou uma lida bem rápida e marco ali algumas palavras-chave, né? Se for de inglês, eu marco aquelas que eu conheço. Ah, door, porta, up, subir, down, aquelas coisas que é famoso, table, books on the table. Vou marcando aquelas que são mais comuns, sim, que me chamam a atenção, e leio, estou falando de inglês, como se fosse um português, para eu fazer aquele raciocínio lógico, e vou nas alternativas. Eu jamais pego o texto e tento associar o texto com as alternativas. É sempre o contrário. Eu pego as alternativas e associo com o texto, né? O caminho sempre tem que ser inverso, principalmente no inglês, né? O inglês dá um texto em inglês com a resposta em português. Eu dou uma lida no texto rápido, marco umas palavras lá e vou nas respostas. Eu não tento adivinhar ali, ah, isso aqui que é isso. É o contrário. Eu sempre vou nas respostas e vou, desculpe, vou para o texto. Eu uso muito também na interpretação de texto lá do português, da língua portuguesa. Eu analiso as respostas propostas, né, que são alternativas, aí eu procuro a conexão com aquilo que está lá no texto. Isso faz com que eu acerte questões mesmo sem saber, e principalmente da interpretação de texto do português também. Se eu perguntar, quase todo mundo que fez a última prova achou a prova de inglês relativamente tranquila. E estava. Meu modo de ver aqui, só uma lá que estava um pouquinho mais complicado. Mas agora eu quero tentar, de alguma forma, te provar que tudo isso aqui que eu acabei de falar com você, a gente consegue, de alguma forma, aplicar. Eu acabei de falar que uma técnica da alternativa proposta, né? Então, vamos tentar aplicar essa técnica aqui? Olha só, questão aqui 26 é um texto, né? Por óbvio, não vou ler ele aqui, que está em inglês. Não vou, a ideia aqui não é essa. É um texto em inglês que eu tenho algumas alternativas propostas. Então, como que eu posso, talvez, entender isso aqui? Lembra e veja que as alternativas propostas estão em português. Então, eu vou aplicar todas as técnicas que eu acabei de mostrar para vocês de uma vez só, desde o enunciado até as alternativas propostas. Então, vamos lá. Considere as informações contidas no texto e assinale a alternativa correta. Nossa, mas esse enunciado me quebrou, ué. Ele só falou para me pegar o que está lá no texto e marcar que está correto. Que beleza de enunciado, hein? Beleza. As informações contidas no texto e marca correta. Ou seja, isso aqui que eu vou pegar aqui para marcar correto, eu vou associar com o que está no texto. Então vamos lá. Alternativa proposta. A. A Organização das Nações Unidas entende que não se deve ser dadas oportunidades iguais para policiais, mulheres e nas missões em razão da sua fragilidade. Gente, esse tipo de alternativa proposta aqui é uma que eu não preciso nem procurar no texto, que aqui fala que a ONU entende que não deve ser dada oportunidade iguais. ONU é a Organização das Nações Unidas. Isso aqui eu já posso descartar sem mesmo procurar no texto. Beleza. Aí a B já começa a me colocar um pulga na orelha. Ó, a divisão policial da ONU entende que policiais mulheres não devem participar das missões, apenas homens. Olha a discriminação de novo aqui da ONU, lembra dos direitos humanos. Então, é uma questão que eu não preciso nem procurar também no texto. Vamos ver a C. A perspectiva de aumento do percentual de policiais mulheres na estrutura da Armed Police Division se dará por meio do engajamento de países membros. Puxa, agora já começou a complicar. Vou mudar até a cor aqui, começou a complicar, que eu não sei, eu tenho que achar isso lá. E a D, em 2018, a ONU elaborou estratégia formal para aumentar a participação de policiais mulheres exclusivamente na missão de campo. Então vamos por partes aqui. Aqui me deu uma questão de número, né? Uma questão de número. Então eu posso tentar associar essa questão de número aqui, por exemplo, com o texto. Olha só. Vamos tentar associar aqui. De cara que ele fala de 2018, né? Falando que aqui fala que elaborou uma estratégia formal para aumentar a participação de policiais mulheres exclusivamente em suas missões de campo.
Aqui, ó, começa 2018, eu vou lendo, nossa, departamento de operações, opa, tem a ver aqui, tal, 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 clear, o que é clear, gente? Limpar objetivos, tarja, missão, não sei o quê, vou, nossa, 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 tô na dúvida. Então, fiquei na dúvida. Mas eu sei que, em tese, o que se refere isso aqui, eu começo a buscar no primeiro parágrafo. Consegue entender? Consegue? Beleza. Então, olha, vamos para C aqui daqui a pouco. Nós estamos na dúvida, na C e na D. Essas duas a gente descarta de cara. A perspectiva de aumento do percentual de policiais mulheres na estrutura da Armed Police Division se dará por meio de engajamento dos países membros. Nossa, então olha só, tá falando aqui, ó, Armed Police Division, ou seja, ele me deu uma frasezinha em inglês que eu posso associar. Deixa eu procurar aqui, ó, Armed Police Division. Então, já sei que é aqui que eu tenho que procurar essa oportunidade. Então, vamos lá. Oportunidades, o homem, mulher, missão, perspectiva, ó. Tá vendo? Oportunidade after, o homem, polícia. Então, olha que interessante. Tudo que em tese eu achei aqui, que está em inglês, que está associando com isso aqui, já me leva para essa alternativa C. E essa alternativa D que me gerou dúvida, porque realmente me deu um número, um número, né? 2018, vamos falar em número, que aqui me deu também, falou de estratégia formal para aumentar a participação de mulheres exclusivamente em missões de campo. Ela tem um negócio aqui que me chama atenção, ó, quando eu falo exclusivamente aqui, ó, suas missões de campo. E aqui não fala justamente isso, né? Está falando de mecanismo para equilibrar, né? Para equilibrar. Então, essa aqui eu descartaria por essa palavra exclusivamente aqui, ó. Então, não ficou bagunçado pra caramba, né? Eu consigo descartar justamente por essa palavra exclusivamente. E aqui, quando ele me deu essa estrutura aqui, me falou assim: olha, olha com calma o último parágrafo. Eu vou olhando um por um aqui, ó. Se dará por meio de engajamento de país membro. Tá, beleza, vamos ver aqui, ó. Continua a identificar a oportunidade para uma polícia oficiais, missões, né? Perspectiva, né? Qual oportunidades, como polícia. Aqui, ó. Então, essa aqui, ó. Essa aqui me deu uma informação bacana, mas eu não consegui identificar essa questão que falou dos países membros, né? Deixa eu limpar aqui, que senão vai ficar tudo bagunçado. Aqui eu identifiquei o que está relacionado com isso aqui, mas essa questão que vai falar que me dará por meio de países membros, aqui não tem essa informação. Países membros é uma coisa que eu consigo identificar. Então deixa eu caçar isso aqui, porque geralmente isso aqui não está falando só disso. E eu consegui identificar uma questão. Opa, desculpa. Eu consegui identificar uma questão claramente aqui e uma questão claramente aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Então, olha só, aqui está falando também um Policy Division. Aqui, ó. Um Policy Division. Opa, outra relação. 30% de um homem, profissional, posição, não sei ler, tal, tal, tal. Isso te dá no Policy Division de novo. Engajamento, opa, member states, países membros. E outra, blá, 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 blá. Então, essa aqui eu consegui matar simplesmente porque eu achei esse unpolicy diviso aqui, unpolicy diviso aqui. Mas só que essa aqui estaria para mim completa, né? Nossa, ficou muito bagunçado. Essa aqui ficou para mim totalmente completa, porque aqui ele me deu realmente uma informação, mas não falou nada desse país membro aqui, ó, que se dará por meio do engajamento, mas aqui ele falou. Então a resposta fica C, a resposta fica C por conta disso aqui, ó, países membros e afirmando a polícia. Isso aqui que me chamou a atenção no primeiro momento era algo descartável. Beleza? Conseguiu ver como é que a gente consegue meio que ir associando, mesmo sem saber. Então vamos lá, vamos para a próxima aí. Deixa eu pegar aqui, de inglês também, porque é mais chato, né? Então vamos lá, 27. Tem mais um textinho aqui também, a 27. E tem lá a resposta. Como eu falei, eu tenho que pegar as alternativas propostas. Então, tem quatro alternativas. Considerando as informações trazidas pelo texto, analise, assinale a alternativa correta. Beleza, mesma coisa do outro. Quer que eu olhe o texto
para eu marcar a alternativa correta. Então vamos lá, vou marcar correto. Correto, eu sei que é V. Deixa eu pegar aqui a vermelha. Vamos lá. Verifica-se que houve uma redução de crimes em 2019 se comparado com 2018. Ou seja, aqui tem uma comparação 2019 2018. Texto pequeniníssimo, né? Então vamos lá. Vamos bater o olho aqui. Number, violência. Aqui está falando crimes violentos. Vamos associar esse crime violento com crime violento aqui, que está muito claro, ó. Comparado, que aqui tem um comparado também, me chama a atenção. Anos, PI, figure today. Em 2019, crime violento, down. Opa, down me chamou a atenção aqui, ó. Em relação a 2018, ou seja, 2019 deu uma caída em relação a 2018. Beleza. Então, isso aqui já me chamou a atenção. Pelo terceiro ano seguido, a taxa de crimes violentos aumentou nos Estados Unidos. Se eu estou falando aqui de cair, essa aqui não pode ser. Verifica-se que houve um aumento criminal em 2019 comparado a 2018. Se aqui está falando que caiu, aumentar não pode ser. Os crimes contra propriedades aumentaram em 2019. Se está falando que caiu, eu não posso falar também. Mesmo porque aqui falou que os crimes terminaram. Mas independente disso, olha só como três alternativas estão falando de aumento e uma alternativa está falando de cair. Ou seja, essas três aqui se relacionam, mostrando que essas três têm a mesma relação, e essa única aqui é diferente. Então, eu consegui extrair do texto e consegui analisando aqui as três, que essas três têm a mesma relação, ou seja, elas falam da mesma coisa, de aumento de crime, de comparação em relação a outro, mas sempre aumentando. E olha aqui que está no enunciado. Agora eu vou voltar no enunciado para você ver que o enunciado simples também me ajuda. Considerando as informações trazidas no texto. O enunciado foi tão simples que ele falou o seguinte: essas três aqui só pode estar falando sobre o mesmo assunto. E como eu tenho que, como eu tenho que marcar só uma das quatro, então as três estão falando o mesmo assunto, eu vou descartar e vou marcar essa aqui, ó. Conseguiram perceber que o mesmo texto, mesmo enunciado sendo muito simples, nesse caso aqui específico, ele me mostrou a resposta correta, porque ele falou, se três falam do mesmo assunto, um unicamente fala de outro assunto, só pode ser ele diferente, porque está pedindo o que relaciona com o texto, ou seja, mesmo que essas três aqui estivessem correta, não tem como eu marcar as três, não, hein? Porque o enunciado foi tão simples para falar assim, ó, compara lá, analisa o texto. Então, mesmo se analisando o texto, esses três aqui tivessem igual, não tem como eu marcar três. Nesse caso, eu marcaria necessariamente a diferente. Então, olha só que como o enunciado, sendo simples, também serve para a gente, se a gente aplicá-lo de acordo com as alternativas propostas, que é esse bizu que eu dei para vocês agora. Olha aqui mais um aqui. Estou falando de inglês porque de inglês que eu acho que vai ter mais, vai ser mais, você vai usar mais essa técnica aqui. Então vamos lá. Vamos pegar o texto aqui todo. Eu tenho mais um texto aqui de inglês e a pegada da banca CRS para soldada desse jeito, um texto em inglês e as alternativas e o enunciado todo em português. Mesmo tipo de enunciado. Marca, analisa o texto, mas só que aqui ele pediu para marcar errada. A diferença é só essa. Então você está indo na mesma balada, chegou que mandou você marcar a errada. Então vamos lá. Além da suspensão da jogadora, a Federação de Vôlei da Sérvia foi multada no valor equivalente a 22 mil dólares. Então, eu já dei uma corrida no olho aqui, já sei que está falando aqui, ó, de voleibol sérvio, por aí vai. Então, vamos lá. Além da suspensão da jogadora, a Federação de Vôlei da CE foi multada no valor de 20 mil reais. Está pedindo para marcar, é incorreto. Vamos ver se tem alguma coisa falando de números aqui, né? Porque tem o 22 aqui, aí eu procuro ver se tem alguma coisa falando. Opa, aqui ó, tá aqui falando, não tá? Fine Serve Federação, equivalente, opa, sanção, Federação de Vôlei. Então, essa aqui está correta.
Já foi multada, sim. Beleza? Então vamos aqui na outra aqui. Por ter sido um ato pessoal praticado pela jogadora, apenas ela, olha que interessante, o apenas ela será punida, não havendo qualquer punição ou sanção, a federação serve. Aqui, eu não acabei de afirmar que ela tem, que ela foi multada, além, aqui, ó, além, vou pegar de outra cor aqui, ó. Além da suspensão, a federação não foi multada? Então, essa aqui contradiz essa. Como eu já marquei essa aqui como certa, então essa aqui eu nem preciso olhar. Eu posso ver que está falso, mas vamos ver o resto. O valor arrecadado com a multa será doado às causas destinadas ao combate a comportamentos discriminatórios ou para financiar programas educacionais. Vamos ver se tem alguma coisa falando de educação. Esse aqui que está falando de multa, né? Se lembra que eu acabei de olhar? Sanção, o acordo, money. Money é dinheiro, causa de discriminação. Opa, causa de discriminação. Vou marcar de outra cor aqui que está falando, discriminação. E fundo, que é o educacional. Fundo educacional. Então, essa aqui está correta. Segundo o texto, a jogadora violou regra disciplinar do esporte durante a partida que ocorreu na Itália. Isso aqui já até falou disso aqui, né? Então vamos procurar lá alguma coisa falando da Itália. Um jogo, partida na Itália. Serve, voleibol, vamos bater o olho tudo. Você já vai ter feito isso, né? Violou, aqui ó, violou, esporte disciplinar em junho, competição, Itália. Opa, matei a questão. Essa aqui também está correta. Como eu falei, só de ler essa e essa já dava para matar, porque uma estava contradizendo a outra, mas a gente tirou a prova, então a resposta certa seria a letra B. Beleza? Quer que faz mais uma aqui para a gente fazer junto? Qual que é a próxima aí? Tem mais? Tem. Aqui, ó, tem um texto aqui, abuso sexual. E a questão 29. Vamos fazer mais só essa aqui da questão 29. Considerando que você marca a alternativa correta. Vamos lá de novo. A interpretação. Marca correta é vermelho. Vou deixar de azul. É verdadeiro. Vou deixar de azul aqui. Vamos lá. Graças a uma ação coordenada de autoridades de diferentes países, foi possível localizar e prender o casal que praticava abuso contra o bebê de 2 meses. Ixi, vamos lá no texto. Vou tentar subir aqui um pouquinho para a gente pegar as duas coisas. Então vamos lá. Eu li aqui, então tem que procurar alguma coisa que fala de abuso, alguma coisa que fala de prisão. Então vamos lá. Autoridades do Peru, graças que é uma ação coordenada de autoridades, né? Material. Eu vou, não sei inglês, né? Tô indo como não sei. Em abril, especialidade de investigação. Opa, ação coordenada de autoridades de diferentes países. Aqui eu já vi dois países falando aqui para mim, ó. Vamos ver. Investigador em Canadá e Austrália, porque falou de Interpol. Anote abuso, imagem. o- Então, beleza, aqui já me chamou a atenção nessa aqui, porque aqui já falou de mais de um país. Aqui fala autoridade coordenada, diferentes países. Foi possível localizar e prender o casal que praticava abuso contra o bebê. Aqui tá falando aqui, ó, acusado, abuso sexual, 2 meses de idade, ó, que o bebê aqui, ó, internacional, criança, em abril, investigação especialidade Canadá, e essa aqui, eu tô na dúvida, mas essa aqui parece estar certa, né? Vamos ver a B aqui. Os autores do crime foram presos por oferecerem para venda os órgãos do bebê na Dunket. Ok, ó, vamos procurar essa palavra aqui. Dunknet. Vamos ver aqui, ó. Data, suspeito, Tivon, Dunknet, beleza, então vamos ler a frase toda para a gente ver se foi por causa disso. Que ele foi preso por oferecer para venda os órgãos do bebê nessa Danknet. Questão 29. Vamos lá. Aqui está falando Interpol, imagens.
Bu- Oferecido material para pagamento. Investigadores trabalhavam com a data de suspeito ativo, DEC na Size 2014. Aqui tá falando, não é de órgão, né? Olha o que que tá falando aqui, ó. Material, imagens. Então, ele até ofereceu nisso aqui, ó, nessa DankNet, mas não foi órgãos, foi materiais aqui, imagens, aquele material de pornô, tá vendo? Então, isso aqui está errado, porque ele não estava vendendo órgão, né? Não estava vendendo órgão. Mesmo porque, olha só o detalhe aqui, aqui praticava abuso. Especializados, praticava abuso. Aqui, quando fala de órgão, nós estamos falando de quê? Morte. Matar o bebê. Nós estamos falando de abuso. Então, nós vamos descartar isso aqui por conta do órgão. Deixa eu baixar aqui para a gente ver a C. A colaboração internacional não foi determinante. Isso aqui eu não preciso nem voltar lá no texto, porque vou te mostrar por quê aqui, ó. A colaboração internacional não foi determinante? Claro que foi, nós falamos que teve Interpol, então isso aqui já descarto. Segundo as investigações, os autores do crime ingressaram na Darknet somente em 2021. Vou limpar todos aqui para você ver que outra coisa que eu busco no próprio texto, a data, aqui está falando 2021. Aqui está falando em 2014. Essa aqui também eu tiro. Então, tirei essa por causa dos órgãos. Ó, aqui tá, deixa, espera aí que eu peguei o marca-texto. Então, aqui, ó, vou voltar. Vamos voltar aqui, ó, 2021. Aqui é 2014. Então, essa aqui eu descarto. Aqui tá falando da colaboração não foi determinante, quanto na verdade aqui fala de Canadá e Austrália. E por óbvio, Peru, né? Aqui está falando que vendeu órgãos, quando na verdade nós estamos falando de imagens, mesmo porque é abuso, não é morte de bebê, não é órgão, não é tráfico de órgão. Então sobrou só a alternativa A, A de amor. Eu sei que não é simplesmente como parece ser fácil, né? Mas tudo é um treinamento. Quando a gente começa a fazer esses treinamentos, pega o inglês, lê texto e treina fazendo assim. Você percebeu que em nenhum momento eu procurei falar eh, qualquer coisa. Eu não tentei pronunciar palavras em inglês, eu sei um pouquinho, mas não tentei não falar coisas nesse respeito. O que que eu tentei fazer? Te mostrar que você lendo ali como leigo, a questão pode te indicar assim, mas isso aí é treinamento. Bianca acabou de colocar assim, olhando assim, nem parece que é tão difícil. Justamente não é difícil, Bianca, não é. O negócio é treinar. Provavelmente vocês estavam fazendo, a maioria, fazendo questão, tentando entender o texto e ir no chutômetro. Vocês perceberam que no final das contas, nós quase que fizemos chutômetros, mas só que nós fizemos um chute consciente. Eu fui nas alternativas, comecei a identificar a palavra,